viajantes! Gente, esse é o Vibes da semana. Eu sei que tá um pouquinho barulhento, mas eu não queria deixar de passar essa energia pra vocês. Justamente no dia em que o sol entrou em peixes, a lua tá em câncer, temos água no céu e não tem como eu não trazer isso daqui pra esse Vibes da semana, que é toda a água que a gente estava precisando para nutrir essa terra firme que a gente está pisando e de novos sonhos que estão renascendo no nosso coração. Aguenta aí que eu vou melhorar esse áudio. Hoje eu volto pra gente conversar mais sobre esse Vibes maravilhoso que eu tô trazendo pra vocês. De volta aqui, viajantes, nesse Vibes mega diferentão que eu tô tentando gravar pra vocês. Porque sim, estamos de volta com o quadro semanal, depois de um recesso de quase 15 dias aí, por conta de todos os carnavais possíveis vividos. Mas quis fazer uma coisa diferente, gente, não só porque o sol entrou em peixes, marcando essa temporada tão especial do ano, que eu vou contar pra vocês por quê, mas porque ainda temos um céu com muito reflexo aquariano, gente. A gente tá com Vênus, Mercúrio, Marte, Plutão, tudo em aquário, que é um signo, gente, que tá pedindo com que a gente faça algo diferente, que a gente faça algo novo. Então eu, como boa ascendente em aquário, tô aqui tentando honrar o meu ascendente, trazendo novas perspectivas, sabe, gente? Eu acho que a minha vida em Minas Gerais, com a criação de uma rotina, né, tendo uma casa, deixando de ser nômade, depois de muitos anos vivendo uma vida em movimento, ainda assim me permite, obviamente com todos os meus privilégios, de me movimentar, de olhar para uma cidade tão pequena e ainda assim explorar, porque, gente, o mundo é grande demais, o mundo é muito grande e eu acho que por mais que a gente não tenha a liberdade que a gente ache que é liberdade, porque a liberdade para mim tornou-se um conceito muito diferente do que eu tinha antes, que eu achava que era só colocar uma mochila nas costas e sair andando. A gente pode criar novas formas de ser livre dentro daquele lugar que a gente já está. Basta a gente olhar um pouco mais, com mais cuidado não só para o lugar que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, mas para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para aquilo que inspira a gente, para a forma como a gente pode ser um pontinho diferente, sabe? Então, quis trazer essa energia para vocês. Estou aqui subindo um morro bem grande, combinando também com Júpiter em Touro, que é quem está regendo essa temporada pisciana. Mas antes, gente, desse falatório todo, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, sou viajante. Eu venho aqui toda semana trazer esse conteúdo do céu, traduzindo o céu para que a gente possa se guiar melhor aqui na Terra. E eu tenho pegado muito forte num sentido de viver a astrologia na prática. E isso daqui para mim é viver a prática. Se hoje o céu estava em água, eu fui buscar água para ela me dar inspiração, para ela me dar ali as informações que eu precisava. E toda essa água sendo regida por Júpiter em Touro, tô aqui, pezinho no chão, no meio da natureza, que é onde eu achava que eu deveria estar. E obviamente eu pude estar, né? Eu pude escolher fazer isso, mas é através da astrologia que eu consigo movimentar a minha vida de uma forma muito mais sincrônica. E eu espero que vocês consigam isso também dentro do cenário de vocês, dentro da realidade de vocês. Então, se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a acessar os links aqui. A minha agenda de março já está com metade dos horários preenchidos. Em abril, essa viajante que vos fala não fará atendimentos por conta de uma novidade que eu vou trazer em breve, de alguns movimentos que farei. Então, se você quer fazer leitura de mapa natal, revolução solar, astrocartografia, que é a minha especialização, né, que é a junção do mapa natal com o mapa mundi, como que os lugares podem trazer informações para vocês, ativar áreas da vida de vocês. Enfim, tá tudo aqui embaixo, acessem o link. Essa semana tô abrindo vagas pro oráculo também de lua cheia, que tá chegando no próximo sábado. Então assim, viajantes, tem muita coisa para compartilhar com vocês. Fiquem aqui porque no final tem uma novidade. Vai ter coisa nova aí pra semana que vem já. Então vou compartilhar uma novidade com vocês de um workshop que eu tô lançando para que vocês também consigam viver a astrologia na prática como eu vivo e que vocês não dependam só de uma leitura, de um astrólogo, uma vez no ano me encontrar, para que vocês consigam fazer isso por conta própria e conseguir conduzir a vida de vocês melhor. E vamos lá, viajantes, vamos ver se eu vou conseguir um lugarzinho para eu sentar aqui. Peraí, gente. Agora sim, viajantes, toda a paz possível que merecemos para falar sobre esse céu caótico de peixes, porque, gente, eu, pisciana de sol e de lua, em movimento, tentando gravar um Vibes num céu caótico desse. Olha, vamos lá, vamos tentar entender. Mas antes de eu falar, viajantes, do dia a dia, do que vai estar aí mais
favorável para nossa semana, o que o céu tá falando, né? O que tá trazendo para nós. Eu tava na Cachu e tava refletindo sobre uma coisa que me traz muita inspiração nessa temporada de peixes que está se iniciando. Unindo peixes com aquário, de alguma forma, né? Porque eu comecei falando de peixes, daqui a pouco já tava falando de aquário, como que essas duas energias se fundem para mim. E eu vejo, viajantes, que são tempos de renovação dos nossos sonhos. Que a gente possa renovar aquele sonho que estava adormecido dentro de nós, ou que a gente possa sonhar novas coisas, que a gente não desacredite de que não tem mais nada para ser visto, para ser vivido, para ser sonhado, para ser alcançado. Eu passei por uma fase de um ano para cá em que eu realizei muitas coisas. Na verdade, eu sempre realizei muitas coisas, graças a Deus, na minha vida. Eu sou uma pisciana que realmente usa o poder de materialização para tudo que eu idealizo, sonho. Mas eu cheguei em lugares tão desejados que no ano passado eu me peguei muitas vezes pensando, pô, mas e agora? Quais são os próximos? E eu acho que é de uma prepotência muito grande, de uma arrogância muitas vezes muito grande a gente achar que não tem mais nada a ser vivido. Não que eu achasse que não tivesse mais nada a ser vivido, mas às vezes a gente sonha tão alto e a gente alcança, ou aquilo está muito distante, que a gente acha que a gente precisa sonhar pequeno, sonhar pouco, a gente coloca limites e prisões dentro da nossa mente e não consegue nem sair daquele limbo do que é o meu próximo sonho, qual que é o meu próximo passo, ou como que eu vou chegar naquilo que eu almejo tanto, ou até mesmo, eu não tenho sonhos. Gente, muitas vezes eu abro as caixinhas lá no Instagram perguntando qual o sonho de vocês e muitas vezes eu ouço, nossa, eu não tenho nenhum sonho. E, gente, pra mim, uma vida sem sonho é uma vida que não faz sentido, porque nós precisamos nos inspirar, nós precisamos idealizar alguma coisa, nós precisamos estar sempre, de certa forma, motivados a viver algo diferente, viver algo novo, né? Eu vejo que muitas vezes a gente tem a nossa rotina, a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa cuidar ali da casa, muitas pessoas que me seguem precisam cuidar dos filhos, tem família, tem... Então, assim, a gente tem tantos afazeres no nosso dia a dia, a gente precisa se cuidar, né? Nisso tudo a gente precisa se cuidar, mas muitas vezes a gente não consegue nem ter espaço para alguma coisa que possa trazer uma inspiração pra gente num dia, alguma coisa que plante ali no nosso coração e que faça a gente sentir aquela coisinha assim, ai meu Deus, tô muito empolgada. Eu acho que assim, aquele frio na barriga, que muitas vezes a gente fala assim, ai não quero sentir aquilo porque eu tenho medo disso não dar certo, a gente precisa muitas vezes sentir esse frio, sentir essa coisa entrando dentro da gente, a gente falar assim, não, tem muito mais a ser vivido, a vida tem muita vida ainda para ser vivida, né? Tem muita coisa pra gente explorar. Muitas vezes chegam pra mim as pessoas e falam assim, mas você conhece já muitos lugares, você já viveu muita coisa. Mas, gente, o mundo, a natureza, as coisas, as informações, de uma abundância tão infinita que eu acho que de novo, uma prepotência muito grande da gente achar que a gente já viu coisa demais. Sendo que a gente é tão pequeno nesse universo tão gigantesco e a gente está aqui sempre para aprender com algo novo. Então, se eu posso fazer uma junção dessa união de energias de aquário com peixes, que os nossos sonhos se renovem, que a gente não perca a vontade de sonhar algo novo, de ter algo novo. Tá entrando até água aqui, gente, porque eu tô empolgada com essa chuva. Que a gente não tenha medo de se renovar nos nossos sonhos, aquele sonho que você sonhou lá atrás e que você já viveu ele e que você sente talvez até que já cumpriu a missão com ele, talvez ele agora é a porta de saída para que você entre numa nova porta e possa sonhar novas coisas e possa se deslumbrar com novas coisas, possa se encantar com novas coisas. Peixes é um signo da contemplação. Ele é o último signo do zodíaco em que a gente contempla tudo aquilo que a gente conquistou, né? A gente está num período de finalização, querendo ou não, porque para nós, na astrologia, o ano só começa a partir do dia 20 de março, com a entrada do Sol em Áries, que marca o equinócio de primavera para quem está no hemisfério norte, de outono para quem está no hemisfério sul. E Peixes vem trazer essa celebração de gratidão de tudo que a gente já conquistou, abrindo espaço através das suas águas, que tudo limpa, para que novas coisas possam chegar na temporada ariana. Então hoje eu pergunto para vocês, o que na vida de vocês estão abrindo espaço, principalmente com essa temporada aquariana que cutucou muitas coisas que estavam ocultas, escondidas debaixo do tapete, coisas que a gente se questionou, que a gente não aceitou, que a gente se posicionou de certa forma, até mesmo se a gente ainda não tomou uma atitude, mas
como que a gente vai abrir espaço para que coisas novas, mudanças possam acontecer na nossa vida. E tudo bem, eu tô aqui falando de mudanças de sonhos grandes muitas vezes, porque eu acho que a gente precisa sim sonhar grande, mas todo grande começa pelo pequeno. Todo grande começa por uma ida pelo caminho diferente para o trabalho, pela escolha de uma comida de um jeito diferente, pela tomada de ação, de atitude de uma forma diferente do que a gente está acostumado, sabe? Então, assim, todo grande começa pelo pequeno. Então, convido vocês hoje a fazer algo de diferente na semana de vocês, a trazer uma nova perspectiva, um novo hobby, um novo lazer, um novo processo criativo. Óbvio, gente, tudo isso, cada um levando para dentro da realidade que é possível, dentro da realidade de vocês. Mas eu acredito que, igual eu falei num Vibes, que eu até postei ele esses dias, na verdade foi no final do mês de janeiro, que muitas vezes a gente coloca desculpa no tempo. E é realmente isso, é colocar uma desculpa, né? E porque a gente arruma tempo para tudo, se a gente quiser. Eu acho que, óbvio, cada um tem seu cenário, principalmente as mulheres mães. Recebam o meu abraço. Eu sei que é um cenário completamente diferente, mas eu acho que o tempo tá muito no nosso posicionamento do que é importante para nós e no quanto a gente vai conseguir se posicionar, se colocar, se dedicar tempo para nós mesmas também, porque sem o nosso tempo para nós a gente não consegue doar nada para o outro. Então eu sei que existem realidades diferentes e que muitas vezes eu não tenho lugar de fala, mas traduzam o que for, o que fizer sentido para vocês, tá? Dentro da realidade do cenário de vocês. E aí vamos entrar um pouquinho na semana aqui pra gente trazer. Eu só queria trazer essa reflexão que eu tava pensando muito antes, de que não é só sobre falar sobre sonhos, é sobre uma renovação de sonhos. Então eu lembro que em dezembro a gente tava ali esperando o ano acabar, novas metas se formarem, novas coisas acontecerem e tá. E agora? Como é que a gente renova tudo isso, sabe? A gente conquistou muitas coisas, a gente realiza muitas coisas, a gente desiste de muitas coisas também, porque somos seres humanos e estamos aqui para desistir quando a gente já vê que não faz mais sentido. Mas e agora? Qual é o próximo passo, sabe? No que a gente vai se inspirar? Então eu vejo que a temporada pisciana começa dessa forma. De segunda a quarta a gente tem a Lua, que está em Câncer, trazendo ainda mais o aflorar dessa intuição, dessa emoção, desse sentimento de algo que tá para mudar na nossa vida, porque Câncer é um signo cardinal que inicia estações, então a gente está iniciando algo, ainda mais que a Lua está crescente, e Peixes é um signo mutável, que está ali mudando coisas, né? Ele muda estações, né? Então a gente vai passar da estação do verão para o outono. E eu vejo que a gente vai, ao longo desse início de semana até quarta-feira, acessar muita informação interna. É um período, talvez, gente, para a gente até fazer um pouquinho mais de silêncio, para a gente observar mais. Câncer é um signo muito mais introspectivo, Peixes também, um signo muito observador. Então, às vezes, a gente precisa parar de, sabe, olhar o externo, pedir muita opinião pro externo. Aquário trouxe essa energia da socialização, da troca, dessa coisa mais mental, talvez, também. E agora a gente precisa sentir um pouco mais, a gente precisa colocar mais a mão no coração, a gente precisa observar mais o que tá dentro. Então, recomendo muito que de segunda a quarta vocês tirem um minuto para vocês, se conectem com aquilo que vocês acreditam, façam uma introspecção, uma oração, enfim, a forma que vocês têm de ritualizar esse momento mais de perceber os sinais, para que vocês consigam sentir mais no coração quais são os caminhos que vocês precisam abrir a partir de agora. De quarta em diante, de quarta até sexta-feira, a gente tem a energia da Lua em Leão. Essa energia de quarta até sexta-feira é um pouco mais caótica no céu, tá, gente? Então, assim, a gente já pode ali estar com as emoções à flor da pele. Chega na quarta-feira, a gente tem uma energia passional muito grande dessa lua que vai entrar em Leão às 10h40 da quarta. Na quarta-feira, nós temos um movimento muito importante acontecendo, que é a Vênus, que é o planeta que fala muito das nossas relações, da nossa relação com o nosso amor próprio, com a nossa beleza, com a nossa autoestima, com os nossos prazeres, com os nossos dons e talentos, e também da forma como a gente compartilha isso com outras pessoas, das nossas relações. Essa Vênus, que está em Aquário, está fazendo uma conjunção, ou seja, está juntinho no céu de Marte, que é um planeta que fala muito da nossa forma de se posicionar, da nossa autonomia, da nossa independência, da nossa capacidade de ação, de atitude. Então, imagina, é uma energia muito feminina e uma masculina se juntando no céu. Na astrologia, Vênus e Marte são um casal na mitologia, que fala muito até mesmo desse potencial criativo, desse potencial sexual, fala muito dos nossos envolvimentos com as nossas relações. Então, eu vejo que no
final de semana que passou, Vênus estava junto de Plutão. Agora Vênus vai encontrar Marte. Eu vejo que são duas energias muito fortes de finalizações de formas de se relacionar, de tomadas de atitudes com relação às pessoas com quem a gente convive, se relaciona, com quem a gente constrói pontes, não só relacionamentos amorosos, mas eu vejo que também relações de amizades, relações familiares também, com essa lua que está em Câncer ao longo da semana, relações de trabalho também, eu vejo que até a mesma relação com a gente mesmo. Como é que a gente tem se tratado? A forma como a gente recebe o tratamento do outro é muito a forma como a gente coloca o tratamento para si mesma. Então, será que a forma como eu ando me tratando anda formando a forma como eu quero ser tratada pelo outro? Se nós queremos ser melhores tratadas, a gente precisa se tratar melhor primeiro, porque senão a gente vai aceitar qualquer coisa. E a partir de quarta-feira é uma energia de que a gente não aceita qualquer coisa, porque a lua em Leão é uma lua de merecimento. É uma lua que fala muito ainda mais dentro dessa parte de lua crescente, que ficou crescente em Touro, o que eu mereço dentro das minhas relações, sejam elas em qualquer tipo de relação. Então eu vejo que tem aí algumas intensidades com relação a pessoas a partir de quarta-feira, do quanto eu mereço, do quanto eu quero ser vista, reconhecida, amada, e do quanto eu não aceito menos daquilo que é o que eu mereço, daquilo que é o que eu acredito como valor, daquilo que eu não negocio. Quais são os valores que nós não estamos negociando mais? Então, assim, eu vejo que é um céu que traz um tom de liberdade muito forte. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, o que é liberdade pra vocês? Porque igual eu falei lá no início do vídeo, muitas vezes liberdade pra mim, ao longo da minha vida, foi eu poder ter a liberdade geográfica, colocar a mochila nas costas e sair andando, a hora que eu bem entendesse. E eu percebi, gente, que liberdade tá muito além disso. Liberdade tá muito no fato da gente ter o nosso poder de escolha e escolher independente do movimento que a gente vai fazer. Então, ficar também é um poder de escolha. Sair de um lugar que a gente não está mais se sentindo confortável, seguro ou valorizado também é um poder de escolha. Abrir mão de alguma coisa também é liberdade. Então, eu vejo que, tipo assim, não é um movimento só da gente seguir em frente, desbravando tudo e só deixo tudo para trás. Às vezes, quando a gente precisa voltar atrás, também é um processo de liberdade, de que eu tenho a liberdade de escolha, de poder revisitar esse processo, porque eu acho que aquilo ainda precisa ser de alguma forma revisto, resolvido. Então, assim, eu vejo que o céu está pedindo muito esse instinto de liberdade, mas a gente precisa se questionar primeiro, o que é liberdade para mim? Liberdade é eu ter minha independência financeira, principalmente nós como mulheres, a gente precisa lutar muito por isso, sim, porque é uma coisa muito importante na nossa sociedade que não ensinou a gente a ter os nossos recursos, a lidar com os nossos recursos, mas principalmente nós mulheres que temos um atraso de sociedade mesmo, de conseguir os nossos recursos por conta própria. Eu até vi aqui no meu planner, gente, que no dia 24, no sábado, eu não sei se essa informação não constei essa informação, mas está escrito aqui, é um planner que eu confio, dia da conquista do voto feminino no Brasil, no dia 24 de fevereiro. Gente, pensa, isso não deve ter acontecido. Isso deve ter acontecido agora na década de 70, década de 80. Então, assim, há quanto tempo nós estamos lutando por ideais de liberdade e a gente precisa a todo momento se questionar o que é realmente, de fato, liberdade para nós dentro de uma relação amorosa. O que é liberdade para mim? Liberdade para mim, muitas vezes, é não ter que me preocupar com inseguranças que o outro me traz. É poder conversar de tudo, é poder usar as roupas que eu quero vestir, ou é poder fazer uma viagem sozinha com as minhas amigas, é poder... sabe, gente, liberdade não é libertinagem. Liberdade é você ter o poder de escolha e essas escolhas serem respeitadas pelas pessoas com quem a gente convive e escolheu para conviver. E aí que tá nessa questão da liberdade, gente. Muitas vezes a gente se acha preso àquele emprego, àquele relacionamento, àquela forma de viver, mas isso tudo foi parte de uma escolha nossa. Nós, como privilegiados que somos, temos o poder de escolha. Então, gente, antes da gente reclamar muitas vezes que, mas o outro não faz isso, mas aquele emprego não me reconhece sobre isso, como você anda honrando o seu poder de escolha, de fazer as mudanças que você quer ver acontecer na sua vida, né? Usar o seu poder de escolha para realmente colocar em prática o que é liberdade para você. Então eu vejo que a partir de quarta-feira a gente tem intensidades no céu com relação a esses tons libertários, principalmente porque a lua em Leão vai fazer oposição com esse aquário todo. Então Leão é o signo oposto de aquário. Então aquário é muito do signo do coletivo,
esse signo que fala muito dessa coisa da humanidade, da justiça, da equidade, da igualdade, de que nós precisamos sim entender que somos todo, mas Leão vem falar, mas para que a gente seja todo, nós precisamos ser uno primeiro, precisamos nos identificar como seres singulares, que temos nossas vontades, desejos próprios, que temos nossos dons e talentos próprios, que precisam ser reconhecidos por nós mesmos antes da gente viver esse movimento coletivo. Porque se a gente vai para o coletivo sem entender quem nós somos, a gente não é nada dentro daquele coletivo e a gente precisa fazer a diferença no coletivo, gente. Eu não vejo que nenhum diminui o outro, mas um é importante para complementar o outro. Então, quem eu sou e quem eu sou com essas pessoas, porque não adianta nada também a gente querer se isolar e fazer tudo sozinho e subir para as montanhas e viver. Eu acho que essa coisa de viver isolado, gente, essa coisa de, muitas vezes eu ouço, né? Ah, queria uma casa lá no alto da montanha, não queria conviver com mais ninguém. Isso, na verdade, para mim, é se aprisionar dentro dos seus próprios medos de não partilhar as suas vulnerabilidades existentes com as outras pessoas e aceitar o outro vulnerável como é. Eu acho que a gente muitas vezes cai em muitas hipocrisias, né? Da gente pregar pela justiça, pela igualdade, mas na verdade a gente está aí se isolando porque a gente não quer lidar com as relações, a gente não quer lidar com o outro diferente do que é. Não quer dizer que a gente precisa se sujeitar a relações tóxicas, abusivas ou relações que simplesmente não fazem bem pra gente, não é sobre isso. Mas somos seres coletivos, então viver isolado, viver sozinho, eu acredito que é muito fácil. E quando a gente tá com outro, que a gente aprende sobre aquilo que a gente precisa evoluir, sobre aquilo que a gente precisa melhorar, sobre aquilo que a gente precisa muitas vezes enxergar no outro como real, né? Porque muitas vezes a gente, a temporada de peixes também traz muito esse ensinamento para nós do que é real, do que é real, das nossas projeções, daquilo que a gente projeta no outro, aquilo que a gente gostaria de ser, né? Eu vejo que muitas vezes eu me questiono mesmo, será que a gente ama de verdade ou será que a gente só projeta no outro uma imagem daquilo que a gente gostaria porque a gente é muito egoísta em achar que as pessoas vão ser aquilo que a gente gostaria que fosse. A gente não tem capacidade de mudar ninguém, a gente só tem a capacidade de mudar aquilo que a gente é e aquilo que a gente gostaria de ser. Viajantes, agora uma pausa inusitada no meio desse vibes. Em movimento mesmo, só para fazer um convite muito especial para vocês, daquela surpresa que eu falei lá no início, que é o lançamento do meu novo workshop, Como Entender o Seu Mapa Astral na Prática. Ele vai acontecer, esse primeiro workshop, que eu tô muito feliz de lançar na próxima quarta-feira, no dia 28 de fevereiro, às 7 da noite, através do Zoom. É um workshop que vai ter duração de 1 hora. Para quem puder participar ao vivo, melhor ainda, porque tem bônus. Aguenta aí que eu vou falar desses bônus. Para quem não puder também, vai ficar gravado e vocês vão receber esse material depois. Mas o workshop, ele vai ser com o intuito de quê? De explicar como você gera o seu mapa gratuitamente, como você entende onde é que você tem as casas, os planetas, os signos, tudo isso que gera muita dúvida normalmente de vocês, que eu percebi que muitas vezes vocês não conseguem colocar todo esse autoconhecimento na prática por falta de conhecimento ali básico do mapa, e que isso eu posso ajudar de vocês de uma forma muito simples, muito didática, muito fácil, e vocês vão ter autonomia e independência para lidar com os mapas de vocês, com essa apropriação de quem vocês são através do mapa natal. Então, durante esse workshop eu vou explicar essas noções básicas de como gerar, de como entender o mapa, de como usar esse mapa no dia a dia. E ao final o bônus vai ser, durante a última meia hora, quem estiver ao vivo, eu vou tirar dúvidas sobre essas questões do mapa, sobre questões até um pouco mais técnicas, ou dúvidas que podem surgir ali ao longo também. Então participem ao vivo, porque vai ser muito interessante essa troca, né, do que isso significa no meu mapa, do que isso pode me trazer. É óbvio que é durante um período de meia hora, as inscrições são limitadas, então por isso que eu quero manter um grupo um pouco menor, para que eu consiga dar essa atenção durante essa última meia hora também, de tirar dúvidas de vocês. As inscrições estão aqui nesse formulário que eu vou deixar aqui embaixo, então se inscrevam, tem um valor de troca, e também quem participar ao vivo vai receber um material de apoio muito lindo, que esse é um material de apoio que só quem tá lendo o mapa comigo agora, com os valores atualizados, estão recebendo. É um material em que vocês recebem as coordenadas do mapa de vocês, onde é que vocês têm o signo tal, casa tal, planeta tal, enfim, eu faço isso de uma forma personalizada, mapa por mapa. E além disso tem toda a simbologia dos planetas, dos signos, das casas, enfim, um material de apoio muito lindo, gente. São quase 20 páginas de um negócio assim que é só para quem faz aí alguns serviços comigo que vai receber, e quem tiver ao
ao vivo também vai receber esse material de apoio. Então, eu conto com a participação de vocês. Eu vejo vocês semana que vem, na quarta-feira, dia 28. E bora continuar esse Vibes agora com esse recado dado. Então, na quarta-feira, gente, é um movimento assim, Lua em Leão, trazendo muita coragem da gente se posicionar nos nossos desejos, valores, merecimento. E também da gente se colocar diante do outro como vulnerável que a gente é. Nós não somos seres perfeitos. Leão vem trazer também muito isso pra gente, de que, tipo assim, o mundo não tá girando ao nosso redor, não tá assistindo a gente, não tá achando que a gente, é ruim, não sei o que, não sei o que. A gente tá aqui vivendo e cada um tá fazendo o que pode, dentro das condições que recebeu em vida. E cabe a gente, né, aceitar estar dentro daquilo que o outro pode oferecer e daquilo que a gente tem como noção de merecimento, né? Então eu vejo que tem muito um poder de escolha sendo cutucado a partir de quarta-feira. Não é um céu gostosinho de quarta até sexta, é um céu bem intenso, que traz aí muitas... É como se a gente precisasse colocar na prática muitos ensinamentos que a gente teve, principalmente ali em meados de agosto, setembro do ano passado. Agosto por quê? Vênus estava retrógrado no signo de Leão, a gente estava com Mercúrio retrógrado em Virgem, que é onde a Lua vai ficar cheia no próximo sábado, e também a gente teve a Lua Nova em Virgem, que eu não sei a data específica agora, mas foi mais ou menos nesse período ali de setembro, de agosto para setembro, em que a gente plantou alguma coisa e agora a gente colhe. Percebe, gente? Tem processos que a gente está tomando decisões agora que tá muito mais fácil do que antigamente. Eu percebi muito isso essa semana que passou, decisões que eu tomei na minha vida e que foram mais fáceis, não quer dizer que não foram difíceis, mas trouxeram muito mais segurança e conforto de tomar decisões do que lá atrás, que eu ainda tinha outras reflexões sobre o que era merecimento. Então perceba, será que tem decisões muito parecidas com aquelas que vocês estavam tomando lá por volta de agosto e setembro e que pode trazer aí um novo padrão? Uma nova forma de fazer, de se posicionar, e é porque é isso, né? A gente precisa perceber essas evoluções também. Na sexta-feira, a Lua vai chegar em Virgem, bem de noitinha, então no sábado ela fica cheia, no grau 5 de Virgem, às 9h30 da manhã. É uma Lua que, o quê? Lua em Virgem, com o Sol em Peixes, fazendo uma oposição. Esse movimento traz ali clarezas, discernimento, principalmente porque Virgem é um signo que traz uma minúcia gigantesca, fichas caindo a todo momento. Então é um movimento muito forte da gente ter um olhar lógico, discernido, mas sem deixar de usar a nossa intuição, sem deixar de usar esse caminho de dentro que está apontando para alguma coisa. Porque muitas vezes, gente, tem também uma coisa que a gente pode juntar, tanto com essa energia lógica da Lua cheia em Virgem, ou desse céu aquariano muito forte ainda, com essa energia de Peixes, é que muitas vezes a gente, nos processos de amadurecimento, de autoconhecimento, a gente fica tanto assim numa lógica das coisas de que, tipo, não, vou colocar o autoconhecimento na prática, preciso usar um pouco mais a minha razão, um pouco menos a minha emoção, em alguns momentos é importante, mas muitas vezes a gente tenta se convencer de coisas porque a razão mostra algo, mas a gente não pode abandonar o nosso coração, a nossa intuição. Então, por mais que uma coisa apresente-se na nossa vida, que é muito benéfica, ou que parece, a princípio, ser algo que a gente pediu tanto, mas o nosso coração muitas vezes está falando outro caminho, porque muitas vezes a gente mudou, muitas vezes a gente tem novos valores, muitas vezes a gente tem novos desejos, e a gente precisa parar e reformular tudo isso. Então eu vejo que a gente precisa ouvir também o nosso coração, para onde que ele está apontando, que por mais que a lógica seja, olha que caminho perfeito, cara, não existe caminho perfeito, não existe caminho que seja o mais benéfico para nós, que não seja aquele que o nosso coração também aponta. Então eu acho que no final de semana vai vir muito essa energia do qual é o caminho do coração ou da razão, que a gente vai precisar trazer um equilíbrio de seguir e ponderar muitas vezes, né? Então acho que isso vai ser bem importante. Mas eu vou falar melhor dessa lua cheia lá no grupo do WhatsApp, talvez também no Instagram, que é uma lua cheia bem importante, mas vai trazer clarezas como uma lua cheia sempre traz, mas assim, é o eixo da purificação. Virgem é um signo que faz ali reorganizações, que faz ajustes, que faz mudanças. Então, de novo, eu pego naquela tecla. O que na vida de vocês hoje precisa ser transformado, e muitas vezes a gente precisa olhar para aquilo que está ali mais no pequeno mesmo, para que a gente consiga chegar naquilo que a gente está almejando de maior. Então, eu vejo que a semana vem trazer muitas transformações, muitas revoluções e muita renovação de sonhos, mas que para isso a gente vai ter que olhar para aquelas cordas bambas, para aquela mesa bamba e fazer alguns ajustes, algumas reconstruções, algumas novas fixações ali para que a gente possa seguir em algo novo que a gente quer alcançar.
E é isso, viajantes. Antes de eu trazer para vocês onde é que vocês têm algum posicionamento no mapa para eu dar algum insight, eu queria dizer que o oráculo de lua cheia está aberto para essa semana. Quem preenche o formulário de inscrição do oráculo, eu consigo entregar até quinta-feira. Quem preencher até quarta, eu consigo entregar até quinta-feira, dependendo do volume, porque tem vagas limitadas. Quem preenche a partir de quarta-feira, eu já consigo só entregar na próxima semana. Então, preencham aqui o valor de R$35. É uma carta do oráculo, mais um áudio breve de 5 a 8 minutos pelo WhatsApp, em que eu trago o que está acontecendo ali no momento dessa lua cheia para vocês. E antes também de trazer onde é que vocês têm peixes no mapa, porque é ali que vai ficar muito forte essa renovação de sonhos, se vocês sentirem de me contar um sonho de vocês, o que vocês estão precisando aí, sabe? Em qual área da vida essa renovação está acontecendo? Façam esse exercício, esse auto-exercício. Essa área da vida que está mais em foco, ou até mesmo essa casa do seu mapa que tem peixes, o que vocês têm de aprendizado sobre isso? Eu quero ouvir de vocês, não só vocês ouvirem de mim uma resposta pronta. Então, assim, o que aquela área da vida pode trazer de sonhos, de ambições? Então, o que nessa casa 5, ou nessa casa 2, ou nessa casa 9, o que isso traz para você? O que você vê como um sonho que precisa ser renovado na sua vida? Então, me conta onde você tem peixes e o que você vê como um sonho que pode ser renovado aí na sua vida hoje. E é isso, viajantes. Uma ótima semana para vocês, de muitas renovações de sonhos. E a gente se vê semana que vem com mais vibes da semana. Um super beijo.